Seja bem-vindo, este é o Encontro com a Palavra. Em nosso programa estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento. No último programa iniciamos o estudo do profeta Daniel. Bem no início do ministério de Daniel, observamos algo muito interessante. O rei Nabucodonosor tinha ameaçado matar todos os sábios porque eles não conseguiam adivinhar o seu sonho, nem dar a interpretação dele. E isso incluía os alunos desses sábios e, claro, até o adolescente Daniel e seus 3 amigos. Daniel foi muito corajoso e pediu que o executor marcasse uma audiência com o rei para que ele contasse ao rei qual era o sonho dele e sua interpretação. E o executor fez isso. Os amigos de Daniel perguntaram se ele sabia qual tinha sido o sonho do rei. Daniel respondeu: eu não tenho nem ideia. Precisamos fazer uma reunião de oração. Então ele e seus amigos passaram a noite orando. E Deus revelou a Daniel, de maneira miraculosa, o sonho de Nabucodonosor. Daniel apresentou-se diante do imperador, que disse: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E acreditem, Daniel contou o sonho e sua interpretação ao rei, desmentindo o que os sábios haviam dito. Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e a partir desse dia ele se referia a Daniel como o homem em quem habita o Espírito de Deus. Daniel o convenceu de que o Deus que habita nos céus também habita dentro de nós. Daniel foi um exemplo para nós. Você acredita que o Espírito de Deus habita em você? Se ele vive, o que isso significa? Será que isso quer dizer que você tem capacidade para o sobrenatural e o milagroso? Gostaria que você respondesse sinceramente algumas perguntas. Primeira, você acredita que para Deus não há impossíveis? 2. Você acredita que nada é impossível para aquele que crê e confia em Deus? 3. Você acredita que, se Deus está conosco, em nós e para nós, tudo é possível para aquele em quem Deus está, com ele e para ele? Espero que você tenha respondido afirmativamente a todas essas perguntas, porque existem versículos na Bíblia que respondem sim a cada uma dessas perguntas que ele fez. A primeira pessoa a questionar o nascimento virginal de Jesus foi a própria Virgem. E quando ela duvidou, recebeu a resposta de que para Deus nada é impossível. Quando os apóstolos não puderam curar o filho de um homem e perguntaram ao Senhor por que não puderam curá-lo, Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhes será impossível. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quem é que poderia ser salvo, Jesus respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aquele homem cujo filho estava doente disse a Jesus: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: Tudo é possível ao que crê. Continuando nossa pesquisa, gostaria de saber se você já passou por pressões ou problemas que eram absolutamente inevitáveis, intoleráveis e impossíveis. Um dia perguntei a um homem: Escuta, você já enfrentou alguma coisa que fosse absolutamente inevitável, intolerável e impossível? Ele respondeu: Sim, todo dia de manhã, do outro lado da mesa, olho para o absolutamente inevitável, intolerável e impossível. Talvez você esteja passando por algum tipo de pressão. Terminamos o último programa falando sobre uma crise pela qual o profeta Daniel estava passando. Ele estava enfrentando um problema inevitável. Ele seria morto. Daniel, seus 3 amigos e todos os sábios que eram seus professores iam ser mortos por uma ordem de Nabucodonosor. O problema que Daniel estava enfrentando era insolúvel e inevitável.
A ameaça de Nabucodonosor de matar todos os sábios era intolerável. Quando ele ordenou, diga-me o que sonhei e qual é a interpretação do sonho, Daniel se viu diante do impossível. No entanto, ele marcou uma audiência com Nabucodonosor e depois fez uma reunião de oração e pediu a Deus para fazer o impossível. Você vai entender por que Daniel é um grande exemplo para nós. O livro de Daniel registra vários milagres e demonstrações do sobrenatural. Os milagres são a revelação e a interpretação do sonho do Nabucodonosor, o resgate dos 3 amigos de Daniel da fornalha, a confissão de fé de Nabucodonosor, a inscrição na parede no capítulo 5 e o resgate de Daniel da cova dos leões. Esses 5 milagres nos revelam algo sobre Daniel. Daniel não estava apenas mostrando sua fé, mas um tipo de fé capaz de enfrentar o cativeiro na Babilônia. Toda a vida de Daniel se passou numa arena política babilônica. A cultura na qual ele viveu não poderia ser mais hostil. Na verdade, Daniel não foi um profeta como Isaías e Jeremias. Daniel foi um leigo que mostrou ao povo de Deus como viver com fé na Babilônia. Deixe-me destacar algumas maneiras usadas por Daniel para mostrar ao povo como passar o cativeiro babilônico. Daniel cria plena e irrestritamente no poder de Deus. Foi por isso que ele marcou uma audiência com Nabucodonosor. Daniel deixou bem claro para Nabucodonosor que não poderia contar qual era o seu sonho e a interpretação. Daniel disse: o Deus vivo e verdadeiro vive em mim. E porque ele vive em mim, tenho a capacidade de fazer o impossível. Tenho a capacidade de fazer milagres sobrenaturais. Daniel realmente acreditava no poder de Deus de maneira absoluta. O último desses 5 milagres foi o da cova dos leões. E a aplicação que tiramos da história de hoje é: o resgate de Daniel da cova dos leões nos mostra a importância que a oração tinha na vida dele. O milagre é realmente incrível. E esse resgate de Daniel mostra a pureza desse personagem bíblico. Como resultado da identificação e interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel foi colocado em uma posição de destaque na Babilônia. Por causa da presença poderosa de Deus na vida de Daniel, ele foi promovido à posição de primeiro-ministro babilônico. No capítulo 6, vemos que, naturalmente, isso irritou os babilônicos de sangue azul, os aristocratas. Quando você lê os primeiros 6 capítulos de Daniel, observa que são mencionados diferentes reis. Os reis indicam a data histórica do relato. Nos 4 primeiros capítulos, o rei é Nabucodonosor. No capítulo 5 é Belsazar, filho de Nabucodonosor. No capítulo 6, o rei é Dário. Quando você focaliza historicamente esses reis, descobre que esses primeiros 6 capítulos do livro de Daniel cobrem um período de 70 anos. Quando você chega no capítulo 6, observa que os políticos do alto escalão da Babilônia estão com muita inveja de Daniel e querem que ele morra. Eles tentam, de todas as formas, incriminar Daniel. Jesus poderia ficar frente a frente com seus inimigos e dizer: qual de vocês tem alguma acusação de pecado contra mim, hein? E seus inimigos ficariam silenciosos. A maioria de nós só pode fazer isso na frente dos amigos, né? Nós, com certeza, não vivemos de maneira que nossos inimigos não tenham nenhum pecado do qual nos acusar. Daniel era tão íntegro que nem seus inimigos poderiam acusá-lo de alguma coisa. Eles não achavam nada de errado. A única acusação válida que tinham contra Daniel é que ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia Daniel ia para seu quarto, abria a janela voltada para Jerusalém e ia orar. Daniel acreditava que Deus estava em Jerusalém. Ele orava de manhã, ao meio-dia e à noite. Sem fazer alarde, os inimigos de Daniel fizeram uma lei irrevogável, decretando que ninguém podia pedir ajuda a qualquer outra pessoa a não ser o rei. Esta lei não podia ser mudada e dizia que qualquer pessoa que rogasse ajuda a qualquer pessoa, senão ao rei, fosse outro homem ou Deus, seria jogado na cova dos leões. Essa era a única maneira de incriminar Daniel. Será que Daniel parou de orar quando esse decreto foi anunciado? De jeito nenhum.
Ele disse: vocês podem decidir o que farão comigo. Vou dizer uma coisa: eu não consigo viver na Babilônia sem orar. Daniel continuou orando toda a manhã, ao meio-dia e à noite, como sempre tinha feito. E por isso foi jogado na cova dos leões. Essa história nos mostra um dos maiores milagres da vida de Daniel, mas principalmente que ele cria totalmente no poder da oração. Concluímos que quando Deus permitiu que Daniel fosse levado cativo para a Babilônia, Daniel creu na providência e nos propósitos de Deus. Ele creu totalmente. Daniel é um grande exemplo para nós. Quando adolescente, ele já cria totalmente no poder de Deus, no poder da oração e no propósito de Deus em levá-lo para a Babilônia. Foi por isso que possibilitou a Daniel ficar diante de Nabucodonosor, conquistar a sua amizade, levá-lo à fé e acabar sendo conselheiro do homem mais poderoso do mundo. Qual a aplicação que tiramos da vida de Daniel? É fácil. Você enfrenta problemas e pressões que são inevitáveis. Se você pudesse, se livraria desses problemas, dessas pressões? Sabe, muitas vezes enfrentamos problemas, crises ou desafios que são inevitáveis. Ficamos sem saída. Às vezes as pressões da vida são intoleráveis. Elas nos fazem deparar com o impossível. A aplicação devocional da vida de Daniel é: quando você enfrenta uma crise desse tipo, você crê totalmente no poder de Deus? Você crê totalmente no poder da oração? Você crê na providência e no propósito de Deus colocando você em lugares onde é forçado a encarar esses problemas? Você crê totalmente em Deus? Então, ouse ser um Daniel. Ouse ter a fé de Daniel. Quando alguém crê plenamente no poder de Deus e no poder da oração, sua fé serve de obstáculo às contaminações da Babilônia. E vai além. Sua fé o faz tomar uma posição espiritual ofensiva. Essa fé faz dos babilônios crentes em Jesus. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Leia Daniel, isso mesmo, leia Daniel. Vale a pena. Nosso tempo se foi, então, até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.